Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h40, hoje é segunda-feira e segunda-feira é o quadro Mexa-se com Saúde, com o Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte e cirurgião vascular. Dr. Rodrigo, bom dia, obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia a todos os nossos ouvintes. Vamos lá, mais um ponto interessante aí pra gente discutir. A gente acabou de conversar aqui com o Dr. Fábio Angela a respeito de proteção de dados, golpes cibernéticos e tudo mais. De repente a gente tem dentro da nossa casa, no celular, no computador, na tela da TV, nós temos também os coaches, né, que informam, que auxiliam, entre aspas, a prática de exercício. Não precisa ir à academia, seus problemas acabaram. Agora você tem em casa com o professor tal, o coach tal ou a professora tal. E como fugir desses milagres no exercício físico, doutor? Na verdade, assim, a figura do coach é uma interrogação, né, na situação atual. Muitos dos que se intitulam coach, eles realmente têm formação, né, em alguma formação na área. E acabam até trazendo alguma informação adequada. Agora, o grande problema é o blogueiro, né, que não tem formação nenhuma, se rotula coach e cria métodos, né? Cria métodos de treinamento, cria dietas, cria sem a formação adequada para isso. Do ponto de vista da pessoa que busca essa informação, eu brinco muito também com os meus pacientes em consultório, eu não julgo. Porque é muito prático você contratar alguém, né? A maioria vai dar ali uma pincelada, uma amostrinha de alguma coisa para vender um pacote de serviços, né? Desses coaches. E é muito prático, porque na maioria dos casos, o coach te oferece um plano nutricional, um plano de treinamento e, eventualmente, alguma suplementação, alguma manipulação ou até medicamento dentro daquele propósito do que você tem comprado, emagrecimento e tal. Então, teoricamente, o cara está fazendo o papel de 3 pessoas, né? Do treinador profissional de educação física, do nutricionista e, eventualmente, de um médico que pudesse estar participando do processo ali. Então, se condensa o custo, se agrega a abordagem, o que para muita gente também parece interessante. Porque, veja, isso eu insisto bastante. Inclusive, esse final de semana, eu dei aula numa pós-graduação. É uma pós-graduação para profissional de educação física, que é uma especialização em personal training focado em emagrecimento e hipertrofia. Tá. E os alunos, eles têm uma abordagem, um perfil de aluno altamente diferenciado e um perfil de abordagem altamente diferenciado, né? E a grande questão é essa, né? Como congregar a equipe que está cuidando do paciente. Quer dizer, nenhum deles, embora eles tenham um bom nível de formação, querem oferecer um atendimento premium, nenhum deles dá essa abordagem ampla, justamente porque é aquela velha história, né? Quanto mais você estuda, menos você sabe, né? Então você sabe suas limitações de atuação, né? Mas a gente encontra essa dificuldade real. Como o treinador chega no médico, como o médico chega no treinador, como o treinador chega no nutricionista, como o nutricionista chega no médico, né? Nesse conceito da prática esportiva, do que eu gosto de chamar de ciência do esporte, para ser uma coisa muito democrática, não tem como funcionar o propósito se as pessoas fizerem abordagens isoladas. Isso precisa ser afunilado, tá? Então, preciso falar a mesma linguagem do nutricionista para aquele momento ou para aquele objetivo, que precisa estar convergente com a conduta do treinador, do profissional de educação física. Senão, vai ficar patinando, né? Não vai confluir a conduta e não vai chegar no objetivo do paciente. Precisa existir a integração desses profissionais. Exatamente. Né? Tem que ser um trabalho integrado. E aí, pro leigo, o coach vai oferecer isso integrado. Afinal, ele está me oferecendo um plano para o meu objetivo, que tem a dieta, que tem o treino e que tem a manipulação. E aí entra a frase, seus problemas acabaram. Exatamente, bem seu Creyson mesmo. Né? E aí entra nessa situação. Quando a pessoa ainda tem algum grau de formação, né, na área da saúde focada ao exercício físico, talvez ela ainda faça menos coisas incoerentes. Óbvio que ela não vai ter a formação
Vamos supor, é um treinador passando dieta. Ele não vai ter a formação do nutricionista. Vai chegar um momento de limitação, pode chegar em alguns quadros de problema de saúde por algumas carências, né? Pode não ser a melhor abordagem. Então, por mais que... É o que eu brinco, né? Eu gosto de estudar. Tenho especialização em nutrição. Tenho especialização em treino. Não sou eu que monto minha dieta e não sou eu que monto meu treino, né? Então, por que alguém, né, que teoricamente estuda e fala, não, eu sei, pode se dar o direito de montar as abordagens e se colocar como suficiente para isso, para contemplar o objetivo do paciente. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, em termos de triagem, antes de aderir ou comprar um método de treinamento, seguir as dicas do coach e tal, verifica a formação. Né? Verifica a formação. O problema da rede social é que o julgamento é feito pela imagem. E é feito pela imagem e pelo resultado, entre aspas, que se apresenta. Aqueles antes e depois e tal, esse tipo de coisa. Né? Que tem um viés ético muito grande você expor o antes e depois da pessoa na rede social. Verdade. Que é uma promessa de resultado, frente como se fosse a sua abordagem suficiente para aquele resultado, mas sem considerar uma coisa que no esporte, na ciência do esporte, particularmente no treinamento e nas respostas às intervenções nutricionais, pesa muito, que é a individualidade biológica, cada um tem o seu. Então eu não posso vender um antes e depois, é o antes e depois daquela pessoa. Funcionou para aquela pessoa, né? Então eu preciso dessas abordagens personalizadas, individualizadas e tal. Então a primeira coisa é fazer essa busca, não se iludir ou comprar aquele sonho, né? De um antes e depois, da imagem do coach, né? Da autoimagem do coach, que é lógico que ele vai se promover fisicamente ali para tentar vender o pacote de serviços, mas ir atrás de qual é a formação desse sujeito, né? É uma coisa que é interessante. Quando a gente lida nessa situação do esporte, da performance, particularmente com nuance estética, né? A gente escuta muito isso dos pacientes. Eu não vou em nutricionista gordo, eu não vou, o médico do esporte, ele tem que ser assim, assim, assado. O meu treinador, não, eu quero hipertrofia, o cara tem que ser maior, tem que ser grande, né? Mas, aí eu devolvo a pergunta para vocês. Se você tem seu pai com câncer na cabeça, você quer saber quem é o neurocirurgião que vai operar a cabeça dele? Quer saber se ele é gordo, se ele não é gordo, ou se ele fuma, ou se ele não fuma. Então, sabe, esse juízo de julgamento em saúde, pelo que a pessoa faz e não pela formação, pelo efetivo resultado dela, pela capacidade dela, e julgar pela estética é muito raso, né? É muito, muito simplista. Então, precisa ir atrás, precisa entender curricularmente quem é essa pessoa. Né? Se ela tem essa capacidade, que seja, vamos supor que não seja esse pacote completo do coach, que seja um modelo de treinamento, poxa, mas essa pessoa pelo menos é graduada em educação física, ela tem especializações na área, né? Então precisa ter essa busca. E hoje não é difícil de fazer essa busca. É muito simples. Os conselhos estão aí, né? Os conselhos, o CREF, o Conselho Regional de Educação Física, o CRM. É passível de consultar o nome do profissional e fazer a busca. Se o CREF está ativo, né? Se o CRN, no Conselho Regional de Nutrição, está ativo. Se a pessoa é formada, se não é formada. Se o médico goza da especialidade que ele promove ter na rede social. Se ele é ficha limpa. Exato, é uma consulta simples que se faz. Então, em vez de parar no Instagram e ver lá as imagens, dá um Google. dá um Google e busca, né, esse tipo de situação que vai ter ali uma ideia. Existe lá, que é um pouquinho mais científico ainda, dá para consultar pela plataforma Lattes, né, que é uma plataforma curricular do Conselho Nacional de Pesquisa, né, do CNPq. Então dá para ir um pouco mais além, para saber se a pessoa tem especializações, enfim, na área. E aí sim você pode se assegurar de que aquela recomendação está minimamente embasada, né, por alguém que tem pelo menos uma busca pelo conhecimento, né? O difícil é o seguinte, né? E parece que os temas hoje, eles se completam aqui, né? Tá porque assim, as pessoas querem a coisa rápida, o dinamismo, querem a coisa instantânea. E de repente ele sabe que o Zé Marombeiro lá, ele tem 5 milhões de seguidores. Tudo que ele fala,
o meu amigo também segue e acompanha. Nossa, minha amiga emagreceu porque o Zé Marombeiro E tem é o cara... monte de gente que comenta que deu certo. É isso. E aí esse Zé Marombeiro, esse, entre aspas, coach, o cara que tem milhões de seguidores, ele começa a vender produtos e tudo mais, ele começa a ganhar dinheiro, Muito. né? Quase que um charlatanismo explorando a fé pública. Né? Não, exatamente. Isso acontece, né? Existe, óbvio, não vou também negligenciar a boa produção de conteúdo que existe, né, nesse meio, mas realmente virou um infinito de possibilidades de lucratividade pela fé, pela fé das pessoas, né? Exploração da fé, né? Exploração da fé das pessoas e venda de situações não embasadas, né? Inadequadas, que podem gerar dano à saúde, né? O nosso foco inicial seria não só do coach, mas de falar, por exemplo, de exercício domiciliar. Eu ia perguntar É uma baita sacada o exercício domiciliar, particularmente para aquela pessoa que quer sair do sedentarismo. Mesmo em situação de doença, a gente tem muita coisa pautada, né? Na literatura inglesa, a gente vê o home-based, né? Home-based exercise. Se a gente for pensar num país assim, né, continental como o Brasil, distâncias grandes, não necessariamente cidades menores têm lá uma oferta de centros de treinamento ou centros de treinamento público e tal. É uma estratégia como em promoção de saúde, em promoção do exercício físico, em promoção da insuficiência de atividade física, esse home-based, esse exercício mais domiciliar, fora dos centros, né? Mas, obviamente, alguém precisa capacitar essa pessoa para fazer esse treinamento, né? Esse tipo de exercício. Pode ser por vídeo. Hoje tem coisas muito sérias. Eu faço meu pós-doutorado na Faculdade de Ciências lá da Unesp de Bauru, no Departamento de Educação Física, que é um laboratório que chama Laboratório de Exercício Físico em Doenças Crônicas, o LEDOC. E um dos braços lá é desenvolver aplicativos para coordenar, né, os profissionais de educação física, coordenar os exercícios físicos domiciliares. Quer dizer, a pessoa manda vídeo, tem a execução do movimento, tem vídeos do movimento sendo executado, né? Porque a grande ideia, que é a mesma coisa que a gente fala aqui da musculação, né? Transmitir os benefícios da musculação para uma maior autonomia no envelhecimento, para as atividades da vida diária, né? Que é agachar para pegar uma sacola, não ter esse desconforto no ombro, no braço, para carregar algum peso, puxar um vaso, deslocar um móvel, né? Sentar e levantar com autonomia, esse tipo de coisa. Isso tudo, que no pacote do que a gente chama de treinamento resistido, treinamento de contra-resistência, que é a musculação. A musculação é um nome que é usado no Brasil, né? Fora do Brasil não existe. Talvez na Espanha tenha um pouquinho de coisas que falam em musculação. Então, a terminologia é essa, treinamento resistido, treinamento de contra-resistência. Na verdade, é uma força que é exercida pela musculatura, né? Contra o que pode ser o seu próprio peso corporal. Então, sentar e levantar da cadeira repetidas vezes é um treinamento de contra-resistência. É um treinamento que tende a ser estático. Você fica parado, senta e levanta, senta e levanta. Fazer um agachamento contra a parede em isometria é um treinamento contra-resistido. Isso pode ser feito em casa, né? Mas com um mínimo de cautela na posição do corpo, né? E nas questões posturais. Então, uma orientação inicial teria que ser feita. Eu ia falar justamente disso, né? Da pessoa que faz exercício em casa, digamos que por conta própria, sem alguém nem para verificar se a postura dela tá correta, dos riscos disso, né? Dela acabar se prejudicando ao invés de se ajudar. Então, tudo depende, Ellen, é tudo muito relativo, né? A gente está falando de qual grau de treinabilidade dessa pessoa e qual o objetivo dessa pessoa, tá? Então, por exemplo, para uma pessoa ali sedentária, quebrando essa barreira do sedentarismo e tal, ela não vai trabalhar com carga, ela não vai trabalhar com peso corporal, então é difícil de ela ter algum dano maior, sabe? Agora, quando as metas começam a progredir, a treinabilidade fica melhor, e aí a pessoa já fala, eu vou comprar um equipamento XYZ, aí compra o elástico, compra um pezinho e tal, aí começa a mudar um pouquinho de figura, né? E aí, obviamente, que a não ser que tenha muita bala na agulha, né? A condição ergonômica do equipamento que vai ser comprado não vai ser tão boa. E aí sim uma supervisão seria o mais adequado, né?
o que eu vejo, assim? Por exemplo, tem alguns pacientes que eu tenho que eles falam, não, mas eu montei uma espécie de um centrozinho de treinamento na minha casa, tá? Eu falo, ótimo, para um treino complementar é ótimo. Mas, vamos supor, quando o cara chega com essa ideia assim, eu quero ter uma maior hipertrofia, uma estética maior, falo, não vai dar para treinar em casa. Sinto muito, porque é limitado. E aí, até eu talvez conseguisse, mas também com uma montagem de treino por um profissional de educação física, tá? Porque vamos ter uma limitação de carga. Mas a musculação, por exemplo, né, o que seria mais fácil nesse contexto, não dá para ficar correndo lá dentro de casa sem uma esteira, né? Mas nesses centrinhos de treinamento, a gente consegue explorar outras situações que não só a carga. O cara não precisa ter lá um monte de anilha, por exemplo, entende? Só que quem vai saber manipular essas variáveis de treinamento, tempo de descanso, número de repetições, número de exercícios por grupamento muscular, é o profissional de educação física. E o cara não vai ter, né? Então é essa nuance que as pessoas às vezes não percebem. Agora, se é uma coisa, por exemplo, para manter flexibilidade, para manter movimentação muscular, para um exercício condicionante, para essa situação de quebra do sedentarismo, ok, é ótimo fazer em casa. Tá? Agora, quando começam as metas, assim, começa aquela preocupação, quero melhorar minha aptidão muscular, aí muda de figura. E olha, o tempo passou rápido aqui. Mas eu me lembro, desde a primeira participação do Dr. Rodrigo Gibim aqui no Mexa-se com Saúde, ele sempre falou um negócio interessantíssimo. Você não precisa de nada disso. Se de repente você levantar, olha, a padaria fica na esquina de casa, você não precisa pegar o carro, vá a pé, né? Vá ver o jardim lá na frente de casa, né? Ande, pegue o saco de arroz, mude de lugar, faça algumas coisas básicas, mas pelo menos você não vai ficar no sedentarismo. Isso é fundamental. Isso é que acaba configurando essa situação de insuficiência de atividade física, né? Que é se privar dessas pequenas situações do dia a dia. E só correndo antes de terminar, vou dar uma informação que é relevante aqui. Nessa mesma pós-graduação aí de personal training, a gente mostra um estudo que alguns clientes dos personagens, né? Isso é estudo norte-americano, eles não perdem peso a contento, apesar de estarem treinando no treinamento personalizado. E terceirizam essa culpa para o personal. Quando foram investigar o que aconteceu, né, efetivamente nessa não evolução esperada, digamos assim, e aí a gente vê como é importante essas coisas de atividades simples do dia a dia. O que o cara faz? Ele treina com o personal 2 vezes por semana e ele se poupa das simplicidades do dia a dia. Então ele vai pegar o metrô, vai de escada rolante, não vai a pé. Entendeu? Então, já treinei com o personal. Entendeu? Ele se poupa da demanda que ele tinha. Mantém a sua vida normal, fazendo as atividades, exatamente, e mantém o personal. Perfeito. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Até a semana que vem. Obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenha sido importante aí também as informações de hoje. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.